pessoal, vídeo novo começando pra vocês, daquela nossa série de faculdade e estudos. Afinal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Samantha, sou graduada de bacharelado e atualmente estou fazendo a licenciatura em História. E aqui no canal eu sempre compartilho com vocês um pouco dessa minha videovivência universitária. Eu vou deixar inclusive a playlist de faculdade de estudo aqui na descrição pra vocês, afinal tá vindo o SISU aí e você pode estar com dúvida, tem aquele receio, quer conhecer um pouquinho mais sobre a área de História. Eu tenho vários vídeos falando a respeito, tanto das áreas de atuações, quanto também da vivência, experiência e disciplinas, pelo menos na Universidade Federal Fluminense, que é a universidade em que eu faço parte. Então é só expandir aqui na descrição. Espero muito que vocês gostem desse conteúdo, onde eu venho falar sobre a minha experiência atuando dentro de um arquivo. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça daquele seu gostei pra mim, de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Afinal, recentemente eu falei com vocês sobre a minha experiência no estágio docente, atuando dentro de uma sala de aula lá na universidade em 2017. A gente precisa voltar, porque eu preciso contextualizar essa questão. Quando eu entrei, eu recebi um folder falando que, enquanto historiadora, eu poderia atuar em arquivos, museus, centros históricos, poderia trabalhar também com consultoria, tanto para produções cinematográficas quanto televisivas. Já falei sobre as áreas de atuações do formando em História, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. E dentro desse vídeo eu falei sobre várias dessas áreas que tá aqui compartilhado nesse vídeo com vocês. Então não vou entrar muito em detalhe nessas áreas específicas. Mas eu sempre tive muita curiosidade de saber como seria atuar dentro de algum desse campo, dessa área, num estágio, né, que mesmo que não fosse obrigatório, afinal o bacharelado ele não tem esse pré-requisito, precisa da carga horária do estágio para conseguir a graduação no bacharelado, diferentemente da licenciatura. Então eu não precisava obrigatoriamente estagiar, sentia e sempre externalizei para vocês nos vídeos que eu queria muito fazer um estágio, ter essa experiência e saber como é que seria atuar enquanto historiadora dentro desses espaços de memória. E eu consegui esse estágio nesse último ano. Posso falar para vocês como é que foi essa experiência e se a gente realmente é preparado para atuar nesses espaços, que eu acho que é o ponto-chave, que quando eu entrei, quando eu comecei o estágio, eu percebi que não. A gente, pelo menos na Universidade Federal Fluminense, a gente não tem matérias específicas práticas para manuseio de documentos históricos, porque quando você vai manuseá-los, tem toda uma questão. Por exemplo, quando eu fui pegar pela primeira vez, o pessoal, não, você precisa de uma luva, tem uma luva específica para manusear esse documento, você não pode pegar assim, diretamente com a sua mão. Tipo, gente, tem todo um aparato que você tem que se pôr e se colocar. Inclusive, eu vou deixar até uma fotinho aqui, que eu postei na época no Fala Historiadora, que é o meu Instagram, meu IG, né, que é, enfim, conhecer um pouquinho do que eu estudo, do que eu pesquiso especificamente, né, que é literatura hispano-americana e também ensino espanhol no Brasil. E eu criei esse Fala Historiador e postei essa fotinho justamente porque eu tava toda, né, equipada ali, toda bem vestida para manusear um documento histórico. Porque era isso, assim, e isso não é nos apresentado na universidade. A gente não tem dimensão que a gente precisa saber como manusear, até mesmo fazer um processo de restauração. A gente não tem matérias específicas dentro da graduação. E eu sou sincera com vocês, eu comento muito com um amigo meu que também é historiador, que também está fazendo história, sobre essa crítica ao currículo do bacharelado em História. Porque o currículo do bacharelado, ele não nos prepara para fora do âmbito acadêmico. Eu sei, eu tenho um olhar de pesquisadora, tanto que foi bem curioso que quando eu estava lá manuseando aqueles documentos, coisas dentro dele iam me chamando a atenção, que eu ia fazendo anotações, e depois eu ia pesquisar, e eu comentei com uma arquivista, que é minha supervisora na época, ela saiu de licença na maternidade, mas eu comentei com ela que depois eu fui pesquisar, e ela foi, riu e falou, cara, isso é muito pesquisadora, assim. Você olhou um determinado trecho desse documento que te chamou a atenção e você já foi pesquisar e saber um pouco mais a respeito. Então é isso, né? É porque enquanto historiador a gente é muito trabalhado, vamos dizer assim, desenvolvido, um olhar para pesquisar, para olhar aquilo ali, aquele documento e ter um olhar crítico sobre aquele documento e ao mesmo tempo querer extrair informações que sejam relevantes para a nossa pesquisa enquanto pesquisadores, enquanto historiadores, mas não, por exemplo, no processo de permanência, no sentido de restauração daquele documento, ou então para trabalhar no sentido de descrição. Gente, quando elas me colocaram para fazer descrição arquivística, eu falei, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, assim, eu fiquei, tipo, boiando, e aí Nobrad, eu fiquei, o que é Nobrad? Eu sei que isso são detalhes muito mais importantes para quem vai ser arquivista, mas quando a gente fala que o historiador ele também tem o pé dentro desses espaços, eu acho que a gente também deveria ter, no mínimo, matérias preparatórias ou matérias, sei lá, nem que fossem introdutórias, para saber, nem que se fosse pinceladamente, gente, sobre esse tipo de questões, assim, sabe? E aí, quando você chega nesses espaços, que você se depara com essas questões de descrição, sabe, de questão de história administrativa daquele documento, aquele acervo, sabe, quando você vai lidar
com um documento e fazer, por exemplo, o que eu tô fazendo agora dentro do arquivo, que é fazer um recondicionamento desse material. E aí você pensar, tá, eu não tenho matérias específicas, eu não tenho matérias nem que falam sobre isso, sabe? O que define que um documento é permanente, não é permanente, é intermediário, não é intermediário? O que define isso? A gente também não tem matéria sobre isso. Eu tive uma matéria chamada História e Arquivo, que eu falei num semestre uma vez com vocês, mas foi uma matéria que eu trabalhei a história institucional daquelas instituições que resguardam essas documentações históricas. No caso específico, eu fiquei com o Arquivo Nacional. Não foi tão difícil extrair a história, porque afinal o Arquivo Nacional é referência nesse sentido para todos os arquivos. Assim, nessa matéria foi isso. A gente apresentou a história do arquivo, a gente apresentou a base de dados deles, que é o CIAN, em que a gente consegue fazer pesquisa, uma amostra enquanto pesquisadores de como pesquisar na base deles, porque a gente teve que também aprender sobre essas questões autodidatamente, porque não foi nos apresentado como enquanto pesquisadores também. A gente pode, como a gente deve pesquisar nesses locais, é tudo muito autodidatamente. Eu digo isso porque quando eu fui fazer a minha monografia, eu precisei entrar, como a gente estava na pandemia, dentro da Fundação Getúlio Vargas, eles também têm um acervo digital. Eu precisei, por exemplo, entrar dentro do acervo do Capanema e ali eu fui, tipo, às cegas, tipo, não sabia como mexer, não sabia por onde entrar. Eu fui jogando no Google, pesquisando realmente para entender como eu conseguiria ter acesso digitalmente e ver se também se esse acervo do Capanema já estava digitalizado. Todas essas questões pormenores eu também não tive um preparo, até enquanto pesquisadora, para pesquisar nessas plataformas de disseminação e de difusão dessas informações no âmbito, enquanto pesquisadora, dessa documentação histórica, né? Então isso, para mim, foi um grande baque quando eu cheguei no arquivo, que eu não sabia absolutamente nada, sabe? Eu me senti literalmente meio que burra, assim, sabe? Quando começavam a falar sobre determinadas questões, descrições, você vai ter que fazer tal descrição, eu ficava tipo, como é que eu vou fazer isso, gente? Aí ela, não, eu vou te dar algumas informações para você fazer. Aí tinha um tópico lá que era de estar acessível ao público, não acessível ao público. Eu falei, mas o que torna esse documento não acessível e acessível, sabe? A sorte é que eu fiquei com uma pessoa que me supervisionou e me orientou brilhantemente, sabe? Porque ela ia lá e me explicava na maior calma do mundo. Na universidade, você pode atuar em todos esses espaços, mas vocês preparam, por acaso, o historiador, a pessoa que está se formando no bacharelado, para ter noção de atuação nesses espaços? Não, a gente vai quebrando a cara e muitas vezes a gente nem é selecionado. E eu falo isso porque durante o meu 4 anos, quase 5 anos do bacharelado, gente, o que eu fiz de entrevista, o que eu fazia de seletiva para trabalhar nesses espaços, e as pessoas sempre me perguntavam, mas você tem experiência? Você tem alguma disciplina? A última entrevista que eu fui fazer no IFAM, o IFAM me perguntou, você tem alguma disciplina específica sobre documentação, ou patrimônio, ou memória, ou no sentido de matéria específica para manuseio de documento, de preservação? Vocês têm alguma matéria? Não. Então, assim, o currículo, naquela época, especificamente, minha crítica ao currículo já estava se iniciando, já estava sendo construída quando eu ia nessas entrevistas e me perguntavam se eu tinha alguma matéria prática e teórica na universidade sobre a questão de preservação documental, iconográfica. E eu ficava tipo, não tenho, sabe? E é muito isso, assim, isso é muito real. A gente vai aprender na prática, mas a gente ter a teoria antes dessa prática acontecer é muito importante, também é bem-vindo, assim. E por sentir essa necessidade, tanto que eu vou acabar pegando, e aí a outra crítica também que eu fiz pro pessoal lá do arquivo, né, que eu não vejo a universidade também, pelo menos o departamento de arquivologia, abrindo matérias pra gente, enquanto historiadores, cursar, só abre quando o período de reajuste já tá praticamente no final, mas nem durante o período inicial do reajuste eu vejo matérias de arquivologia sendo aberta pro pessoal de história cursar, e eu acho isso péssimo, porque parece que o diálogo não encontra, se não há um caminho de encontro entre arquivologia e biblioteconomia, mesmo dizendo-se sempre que a gente pode atuar enquanto historiadores nos espaços que o arquivologista e o biblioteconomista atuam, assim como o museólogo. Então é muito complicado isso, gente. É difícil, sim, não é impossível arrumar um estágio em arquivos e centros históricos e museus enquanto historiadores. Eu tenho amigos que, enquanto historiadores, atuam inclusive nesses espaços, e eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu acho importante, mas a gente também escuta alguns debates do tipo, o historiador tá vindo tomar o lugar do arquivologista. Ninguém tá tomando lugar de ninguém, gente. Há espaço para todo mundo, eu sempre acredito e creio nisso. Então, ao adentrar nesses espaços, e principalmente nesse último ano, desse 1 ano de estágio no arquivo, eu percebi que eu não tenho preparo para estar dentro desses espaços e que eu vou precisar, fora da universidade, me capacitar, me especializar nessa área, no funcionamento de um arquivo ou um centro de memória, porque realmente há questões e práticas ali dentro que o historiador ele não tem preparo na sua formação para estar atuando ali, sabe? Eu acho que é essa a grande questão que me aconteceu quando eu comecei no estágio no arquivo. E eu ainda sinto que eu ainda não estou 100% preparada, apesar de 1 ano estagiando dentro desses espaços. Mas aí é aquilo, né? Agora é pegar matérias, é tentar ver uma especialização, é tentar ver alguma coisa fora da universidade para complementar a minha formação.
E aí sim eu me senti um pouco mais preparada para estar atuando dentro desses espaços. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha experiência, desse meu desabafo, desse meu diálogo com vocês, que eu sempre gosto de ser extremamente sincera sobre a minha formação. Então, se vocês gostaram, não esqueça daquele seu gostei pra mim, isso ajuda bastante na divulgação. E se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!